Queridos irmãos e irmãs, esse 21º domingo do tempo comum, nos encontramos com Jesus que com seus discípulos vai até Cesareia de Filipe, e Jesus talvez num momento meio que de curiosidade, mas é claro que percebemos algo mais profundo nessa intenção de Jesus, pergunta aos discípulos o que andam dizendo a respeito dele, ou melhor, a quem dizem ser ele, ser o Filho do Homem, o que andam dizendo? E então nós temos aquelas respostas dos discípulos do que eles ouviam. Alguns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado, era inclusive uma teoria de Herodes, que havia matado João Batista, nosso padroeiro, mas que se tratava de uma aberração. Mas nós temos outras respostas, talvez até mesmo piedosas. Uns dizem que és Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, que tinha prometido que viria, que voltaria. Ou algum dos profetas, talvez Jeremias. Mas nós temos ali, é notório que Jesus não ficou satisfeito com estas respostas. E então pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E então nós temos Pedro tomando a iniciativa, como sempre, a então fazer aquele relato, a fazer aquela profissão de fé em Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Devemos pensar, queridos irmãos, que sempre os evangelhos, sempre num sentido teológico, mas a maioria das vezes, quando Pedro toma a iniciativa, ele está o fazendo em nome de todo o grupo. Ele estará o fazendo em nome daqueles outros 11 que com ele foi chamado. Ou seja, nós temos ali um novo povo de Deus sendo formado. E isso vamos perceber quando Jesus se admira com aquela palavra de Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Esta palavra é muito forte, se nós nos colocamos dentro do contexto. Feliz és tu. Isso quer dizer uma bem-aventurança eterna. A felicidade, uma felicidade que vem do céu, uma felicidade que vem de Deus. É muito comum, quando algo de extraordinário acontecia na vida de um hebreu, de um israelita ou de um judeu, esta expressão, feliz és tu, como foi feito até mesmo por meio de Isabel, a sua prima Maria, quando Maria foi visitar Isabel, bem-aventurada és tu, feliz és tu, ou o próprio anjo, a Maria, ave, cheia de graça. Nós temos aqui esta mesma expressão que se aproxima também, dirigida a Pedro, pelo próprio Jesus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ao mesmo tempo aqui nós percebemos Jesus reconhecendo a ação de Deus em Pedro. Não foi uma resposta da carne, não foi uma resposta simplesmente humana, mas algo de sobrenatural agiu em Pedro. E ali nós temos Jesus então chamando Pedro até mesmo pelo seu nome, vamos dizer assim, se houvesse ainda o batismo, mas não havia ainda o batismo, mas o seu nome de família, seu nome e sobrenome. Como era chamado os sobrenomes na época? O nome do Pai. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Mas o que deseja Jesus é lhe incumbir uma nova missão, é de despertar Pedro o conhecimento de uma nova missão que está a brotar. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, por isso eu te digo que tu és Pedro, tu és Quefas, que quer dizer pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, edificarei a minha nova casa, o meu novo povo. Meus queridos irmãos, isto aqui está muito bem de acordo com a profecia de Isaías, que também acabamos de ouvir nessas leituras de hoje. Na leitura de Isaías nós temos a situação de Sóbina,
Sóbena, que era um administrador da casa real do rei Ezequias, rei de Judá. E Sóbena, ele começou a desagradar a Deus com os seus atos, com as suas, como vai dizer o texto aqui, sua megalomania, né? Estava com um desejo de grandeza muito grande, e isso não estava agradando a Deus. Então, Sóbena, que era um administrador, que era um prefeito da casa real, que também cuidava do povo, né, distribuía ao povo os conselhos, né, as necessidades diante do povo, aquilo que era de responsabilidade do rei, ele administrava toda a realidade, né, do reino de Ezequias. Mas Deus lança uma profecia sobre ele, que ele perderia este poder, que ele seria destituído deste poder e seria colocado um outro, Eliacim. Eliacim, filho de Eucias, seria revestido com a túnica de Sóbena, seria colocado nele a sua faixa e posto em suas mãos a autoridade. Toda a autoridade que era de Sóbena passaria para Eucias. Aqui nós percebemos nessa profecia como se realizou também ali com Pedro. Pedro, que era um seguidor do Mestre Jesus, ali nós vamos reconhecê-lo como rei, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então, nós fazemos essa ligação aqui a perceber que quando Jesus está ali a dizer, a dar essa nova autoridade a Pedro, ele está destituindo o antigo povo. Ele está, né, fazendo com que o antigo povo, o povo de Israel, fosse substituído por um novo povo. E essa seria a sua igreja, onde eu edificarei a minha igreja. É a novidade de Cristo. E ainda nós vamos perceber que a profecia ainda se aprofunda quando vai dizer que eu o farei levar aos ombros as chaves da casa de Davi. Ou seja, aí nós percebemos também quando Jesus, né, dá as chaves a Pedro, né? Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ou seja, é incumbido uma autoridade sobre Pedro, aqui como tinha sido feito com ele assim. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Nós percebemos que esta profecia se aproxima o que Jesus fez também com Pedro. Jesus dá a Pedro também o poder das chaves, aquele que deverá também ligar e desligar, ter essa autoridade de Cristo, mas é uma autoridade de serviço, está a serviço de Cristo. E é o que nós bem sabemos, que vamos perceber que Pedro, né, ao longo da história da igreja, é exatamente o nosso Papa, né, que recebe este poder, que está a serviço da igreja, que está a serviço de Cristo. Mas que interessante, queridos irmãos, quando ainda Jesus, né, admirado com aquela profissão de fé de Pedro, mas ao mesmo tempo Jesus vai dizer, ordenando também aos discípulos, que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. O que pode soar meio estranho, porque Jesus desejava que o seu nome fosse divulgado, mas ainda não era o momento. O momento seria após a sua morte e ressurreição, até para que não se causasse escândalo àqueles que se poriam a segui-lo. Mas colocando no nosso contexto, aqui nós podemos pensar, queridos irmãos, que também nós somos chamados a descobrir este Cristo, a descobrir este, que pergunta também a nós hoje, e vós, quem dizeis que eu sou? Não teremos condições nenhuma de dizer quem é Jesus se nós não nos aprofundamos no seu amor, se não nos aprofundamos no seu mistério, se não nos deixamos tocar por seu chamado, por seu convite a ser com Ele,
um discípulo, a ser com ele seu seguidor. Aqui quando Pedro descobre, né, quem é o Cristo, quando Pedro revela ou professa a sua fé em quem é aquele que está ali lhe perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz tão bem: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós podemos dizer que Pedro teve em seu coração uma revelação. E ao mesmo tempo que ele tem esta revelação de quem é o Cristo para a sua vida, Jesus revela a Pedro quem ele é, lhe dando uma missão. Revela a Simão quem ele é, o que ele deverá ser. E assim, meus queridos irmãos, também se dá com a gente. Nós não nos descobrimos enquanto nós não descobrimos aquele que nos criou, aquele que nos chamou a estar nesse mundo, a viver uma missão. E temos uma missão neste mundo. O nosso padre diretor, né, o nosso padre, um bispo, né, que fez o nosso retiro esse ano, o retiro do nosso clero, ele dizia: nós somos uma missão. Estamos no mundo com uma missão. E quantas pessoas, né, se encontram perdidas, sem saber neste mundo o que elas têm o que fazer. Nós estamos vivendo esse tempo vocacional, né? É um tempo de rezar pelas vocações, para que pessoas descubram a sua vocação, descubram a sua missão, descubram antes de tudo a Cristo, descubram antes de tudo a Deus, para que Deus possa lhe revelar qual é a sua missão, qual é o mistério da sua vida, qual o mistério da sua vida. Às vezes precisamos fazer essa experiência de descobrir-nos neste mundo. Quantas pessoas reclamam estar vivendo num mundo sem sentido? Quantas pessoas perdem o sentido da vida neste mundo? Porque não compreendem, porque não aprofundam no mistério da sua própria vida, que está ligada à vida de Deus, que está ligada à vida de Cristo. E vivemos num tempo de tantas perseguições contra, né, a igreja. Jesus, ao mesmo tempo, aqui estava, quando dizia a Pedro que ele seria, né, por onde a pedra em que ele edificaria a sua igreja, também disse: e o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Porque o que mais acontece em toda a história da igreja, nós que vivemos nesse tempo pensamos que talvez seja hoje o tempo de mais perseguição. Não, a igreja sempre foi perseguida, porque é Cristo, porque é o Deus Todo-Poderoso que está à frente, e este será sempre perseguido. Cristo, aquilo que aconteceu com a sua vida, ele disse, não será diferente na vida do discípulo. E sofremos. É o poder do inferno a querer prevalecer sobre a igreja, e que nunca teve poder, nunca teve, nunca sobrevaleceu contra ela, e não será nesse tempo. Mas agora, as perseguições são muitas, e são das mais diversas. Senão no campo físico, isso no sentido mesmo físico, na sociedade, quantas perseguições a igreja não vem a sofrer. Nós mesmos que nos propomos a seguir a Cristo e ser fiel à fé, quantas vezes não somos nós também a sofrer essas perseguições no trabalho, na escola, em toda a área, todas as dimensões da nossa vida. Se não é no plano físico, há também no plano espiritual. Muitas vezes onde tudo brota, sobretudo no plano espiritual. Até mesmo a pensar esse tempo de pandemia. Não podemos dizer assim, é uma maldição de Deus, é o inimigo atuando. Não, mas ele se utiliza daquilo que acontece no físico para poder também tentar prevalecer sobre Cristo, sobre Deus. Quantas vezes não atua, de fato, nesse tempo de pandemia, sobre as pessoas que estão amedrontadas, que não saem de casa, que não vêm à missa, os que podem vir à missa, mas
que ficam em casa porque está mais cômodo. Entrou no novo normal, essas pessoas. Não faz diferença a comunhão. Assiste qualquer outra coisa, qualquer outro programa de TV. Isso não pode, isso não tem ligação à vida do cristão. Isso é a vida de um curioso, para quem deseja curiosidade, para conhecer o caminho da fé. Hoje talvez seja uma ótima oportunidade, mas tão logo podendo vir a abraçar esta fé e a comungar do Senhor, Ele quem diz, quem come deste corpo permanece em mim e eu nele. É preciso comungar do Senhor, é preciso oferecer este sacrifício perpétuo e perene, esse sacrifício perene que Cristo ofereceu uma vez por todas. Não deixar que o mal prevaleça sobre nós. Porque muitas vezes essas pessoas que não querem vir, que estão e inventam de várias desculpas, é perigoso, eu acho que a igreja é o lugar mais seguro. Porque se elas vão a bancos, se elas vão fazer compra, né, e muitas vezes vão para outras filas, vão para outras aglomerações, mas a missa não. A missa não vou não. Lastimável. É claro, aqueles que têm o seu idoso, tem aquelas pessoas que têm o risco, fiquem em casa. É bom para cuidar daquele que realmente que corre esse risco. Mas agora, se eu não tenho nada que me impeça, isso é preguiça mesmo, isso é comodismo. Ou um medo que tomou conta, que não pode continuar. É preciso superar isto. E ao voltar à missa, ao voltar a participar, não vá direto para a comunhão. Busque antes a confissão. Há tanta gente indo direto para a comunhão, já entrando lá, não tem o pecado, não. Ora, não faça isso, é bom que se confesse. Busque um padre para se confessar. Mas é que o padre não atende, ele é maior, maior, todos são, né? Ele já tem uma idade muito avançada. Busque uma paróquia, busque um padre que possa te atender à confissão. Agora, se não há solução, aí é o ato de contrição perfeito, aquele que o Papa nos ensinou para que pudesse estar a fazer a comunhão espiritual em casa. Mas o Papa não deu um perdão universal. Não, isso ele não fez. Queridos irmãos, aprofundemos nesse amor de Deus. Ele que fez com que São Paulo inspirasse estas palavras, esse cântico, esse hino tão lindo. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Tudo está sobre o seu mistério, tudo está sobre o seu controle, tudo está nas mãos de Deus, que Ele possa também nos fortalecer neste tempo, nos dando a coragem, nos dando as riquezas que podemos também tirar desse tempo, para que possamos descobrir-nos também, como Pedro descobriu-se em sua missão, em seu mistério, junto ao Cristo. Sejamos também nós junto a Ele. Amém. Amém.